Revista FC. Júnior Maicá, Kleber Grabowska, cadê o Baldasso? Tô olhando, não tô vendo. Será que vai fugir da raia? Será? Ô, Baldasso, tu vai fugir da raia ou tu daqui a pouco vem no programa, Baldasso? Ele vem sim, daqui a pouco vem Fabiano Baldasso, porque a gente vai falar basicamente de Grenal. Deu o Grenal, reiniciou o Campeonato Gaúcho. A propósito, terminou o jogo do Caxias, o clássico Caju, né? Caxias e Juventude, Júnior Maicá, quanto é que foi esse jogo? 2-0 Juventude, o Caxias perdeu um pênalti, mas parece que o Pitol, eu não vi o jogo, infelizmente, não consegui assistir. O Clebinho já tem mais informações, mas parece que o Pitol aí andou salvando, né? Mas o Caxias também perdeu um pênalti, teve um gol, parece que teve um gol anulado. Então parece que foi um clássico bem disputado aí, né? O Caju. Dois gols anulados do Caxias, 2 por impedimento, dois impedimentos bem assinalados, né? O Juventude teve a tranquilidade de sair na frente com um gol do Igor, numa falha do Pitol, né? Uma bola de linha de fundo que o Igor cruzou rente ao poste, o Pitol foi sair para evitar o cruzamento e ficou entre o goleiro e a trave, né? E depois, no início do segundo tempo, quando o Caxias veio para tentar empatar e reagir, logo a 3 minutos o Juventude faz 2-0 e aí o Caxias veio todo para frente, abriu o campo e no detalhe o Juventude não faz o terceiro gol e encaminha uma goleada. Começa bem o goleiro, o técnico Pintado, o Juventude cheio de reforços, né? Destaque para os 2 volantes, o Bochecha, que veio do Botafogo, e o Tarta, que veio do Distrito Federal, acho que do Gama, e o craque do jogo, sem dúvida nenhuma, o Renato Cajá, né? Com 36, 37 anos, sobrando muita qualidade, comandando o time do Juventude que coloca em campo no gauchão o time que vai se encaminhar para a Série B do Campeonato Brasileiro, ainda sem o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, aquele que foi contratado, foi lançado pelo Grêmio, né, que fez sucesso na Europa, né, mas que há 2 anos praticamente não joga porque vive com constantes lesões. Esse nem no banco ficou. Começa bem o Juventude, quebra a escrita do Caxias. Há muito tempo o Juventude não vencia um clássico Caju e com a derrota tem um detalhe na tabela, né, Silvio Júnior? O Caxias agora perde a segunda colocação. O Caxias daqui a pouco pode estar começando a perder a chance de ganhar também o segundo turno para antecipar aquilo que evidentemente era um sonho, antecipar o título do Campeonato Gaúcho. Mas a gente começou por aí exatamente porque foi o jogo que terminou em seguida, já que a rodada começou ontem. O Campeonato Gaúcho está de volta e a gente agora vai tratar de Grenal. Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista com a RDC TV. Participação no programa Kleber Grabowska, Júnior Maicá, por enquanto, porque em seguida vai chegar Fabiano Baldasso e a gente vai querer saber, afinal de contas, o que o Baldasso vai dizer desse clássico Grenal, que mostra, Kleber, uma nova vitória do Grêmio. Já são 3 Grenais nesta temporada, 2 vitórias do Grêmio e 1 empate, um Inter totalmente novo, até em termos de jogadores, mas especialmente em termos de ideias, mas do reinício do Campeonato Gaúcho, no Grenal, o que aconteceu foi a vitória do Grêmio, hein, Kleber? Eu vou colocar aqui 4 coisas que estão virando rotina no Grenal, né? A estrela do Renato, a gente estava falando ontem que o Grenal era muito importante para o Renato sair do fogo cruzado, né? Porque ele era um alvo até então, porque ficou o período todo de pandemia ou de treinamentos físicos lá no Rio de Janeiro, achando ele que estava se preservando, fazendo o seu distanciamento social, né? Voltou só para a parte tática, para os trabalhos coletivos, e o Renato se mostra um vitorioso. Então o Renato sai por cima desse Grenal, né? Se perdesse ia sofrer muitas críticas, né? Então ele sai incólume por esse período de isolamento. A dupla de zaga, mais uma vez, né, não teve nenhum problema em controlar. O Guerreiro nunca perdeu um Grenal, né? E o Guerreiro, mais uma vez, não conseguiu se criar em cima do Kahneman e do Jeromel, que pela primeira vez jogaram juntos na temporada de ontem. E está surgindo aí uma dupla de meio campo que, para mim, ela vai fazer tranquilamente a transição do Grêmio nessa saída, né? Nessa perda de protagonismo do Maicon. Matheus Henrique, para mim, foi o nome do jogo. E o Jean-Pierre, né, que ficou 5 meses e depois mais 4 meses paralisado, né, parado, primeiro fazendo tratamento e depois com essa falta de ritmo de jogo, mostrou que tem muita estrela. Mais uma vez foi o guri que decidiu o jogo, foi dele o gol de falta, né, teve sorte porque a bola desviou, mas naquele segundo tempo ali, o envolvimento, a movimentação do Grêmio cresceu
basicamente pela movimentação do Jean-Pierre. Então, acho que por esses 4 pontos aí dá para explicar a vitória do Grêmio. E do lado do Internacional, acho que tem uma frustração muito grande, Silvio Júnior, porque se esperava, né, depois de tanto tempo que o Internacional não tinha vitória contra o Grêmio, que ontem o Internacional fosse para cima e repetisse o desempenho parecido com o da Libertadores. Mas, mesmo assim, tirando o desconto de 4 meses sem jogar, falta de ritmo, o Internacional ficou aquém do que poderia apresentar, né? E passa principalmente, eu acho, pela escalação do D'Alessandro, que não conseguiu acrescentar muita coisa no time do Inter. Maiká. Pois é, Silvio, eu confesso que eu esperava um Grenal mais sem corneta, tá? Eu vou guardar as piadas para quando o Baldasso chegar. Mas eu confesso que eu esperava um Grenal mais disputado. Eu confesso que eu não esperava o Inter tão mal assim. O Inter realmente jogou muito mal. A última impressão que o time do Inter tinha me dado era de mudanças, né? E mudanças positivas para os colorados. O Grenal da Libertadores tinha sido muito disputado. O Inter tinha mostrado coisas novas que atrapalharam muito o Grêmio. E ontem, de vez em quando, até apareceu esse tipo de movimentação. A gente sempre fala assim, o gramado é ruim para os dois. Ok, é verdade, o gramado realmente é ruim para os dois. O Grêmio ganhou com o gramado ruim, tá tudo certo. Mas a gente sabe que atrapalha, né? Falando de futebol mesmo, a gente sabe que o gramado ruim certos estilos de jogos e os dois, né, são times que jogam com a bola no chão. Mas assim, do que eu vi ontem, tá? A mudança que o Grêmio fez da entrada do Jean-Pierre, o Grêmio ousou, na verdade, né? Eu vi o Grêmio fazendo algo que não fazia muito tempo, que foi marcar a saída de bola individual. O Inter saía tocando, né? O Inter tem uma característica do Kudê de não dar balão para frente. O Grêmio espetou o seu jogador. O Grêmio fez isso, eu me lembro muito direitinho, o Grêmio fez isso no segundo tempo, no jogo contra o Lanús aqui na Arena, onde no primeiro tempo passou muita dificuldade com a saída de bola do time da Argentina, que usava até o goleiro junto para sair tocando, né? E o Grêmio fez isso ontem, complicou muito, o Inter teve muito erro de passe por ali. O Inter não criou nada praticamente, né? O Inter não criou. Teve aquela jogada de fundo do D'Alessandro que ele cruzou e o Kahneman cortou de cabeça e ela cruzou a pequena área do Grêmio. Teve uma falta do Bosquilha de fora da área e o chute do Edenilson ali da meia-lua. Foi basicamente isso. O Grêmio criou para fazer mais. O Grêmio teve o lance do pênalti, né? Desperdiçado pelo Everton. Para mim o Everton jogou muito bem o primeiro tempo, criou chances, fez aquele lançamento para o Diego Souza sair na cara do Marcelo Lomba. Ele acabou demorando para concluir. O Lomba fechou bem também o espaço ali. Os jogadores sentiram muito, né, Silvio? Questão de falta de ritmo, passes bizonhos, erros de domínio de bola, assim, coisas muito claras que são resquícios, né, da longa parada durante a pandemia. Mas eu esperava um Grenal mais equilibrado. Eu achei que o Inter levaria mais perigo para o Grêmio, criaria mais situações, enfim, forçaria muito ali a questão dos volantes, porque o Grêmio não teve o Lucas Silva, né? O Inter botou o Marcos Guilherme pela direita para jogar em cima do guri, do Guilherme Guedes, que foi uma grata surpresa. O lateral esquerdo novo do Grêmio jogou muito bem, muito seguro, muito frio, muito calmo, né? Muito tranquilo, apesar de estar sempre muito pressionado ali. O Inter jogou D'Alessandro, Saravia e Marcos Guilherme para cima dele. Algumas vezes ele esteve até desassistido ali, né? No mano a mano, ali num 2 contra 1. Mas foi muito bem o garoto. Gostei muito do Alisson também. O Alisson é um jogador que é importante nesse esquema do Grêmio. Correu demais, correu os 90 minutos. Parece que não sentiu a pandemia. Fica o lamento que o Grêmio desperdiçou chances, né? O Diego Souza e o Everton. Podia ter sido um Grenal um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, fiquei surpreso, Silvio. Fiquei surpreso porque eu achei que o time do Inter mostraria mais, jogaria mais e o time do Inter não jogou nada. Bom, deixa eu dizer, só para completar um raciocínio teu, tecnicamente o Grenal para mim foi sofrível. Mas eu acho isso absolutamente normal. E a gente ainda vai lidar com isso nos próximos jogos. Porque nunca passamos por uma situação como essa em que os times ficassem parados por 4 meses. Voltando a jogar 4 meses depois, não tem. O Kleber, com o time dele aí na várzea, vai errar muito passe quando voltar a jogar. Não tem, Duda. Eu estou fazendo uma brincadeira, uma ironia. E num gramado muito pior, né, Silvio? Então, é verdade. Então, foi muito passe errado. Mas eu não reclamo disso. Eu acho que isso é absolutamente normal em função da situação anormal que a gente está realmente vivendo. Agora, olha só o que é o futebol, hein? O Grêmio deu a sorte, entre aspas, do Lucas Silva não ter condição de jogo.
entre aspas. E não é a questão do Lucas Silva, que, aliás, se tivesse em condição, iria jogar. Ele estava jogando bem. A questão não é específica. Mas por que eu digo que deu a sorte? Porque isto desmontou a ideia de começar com os 3 volantes. A gente falou sobre isso ontem aqui. Se ele tivesse condição, muito provavelmente o Grêmio iria começar o Grenal com Lucas Silva, com Michael e com Matheus Henrique. E eu cheguei a perguntar, tá, mas e o Jean-Pierre? E aí a ideia seria neutralizar, o que o Grêmio até fez, neutralizar os movimentos de intensidade do Internacional. Fez e conseguiu. Mas a ideia seria essa com os 3 volantes. Só que a partir de neutralizar com os 3 volantes, faltaria o jogador, entre aspas, cerebral mais à frente, para começar esse tipo de jogada com mais clarividência, mais qualidade, inclusive para o seu ataque. O Jean-Pierre não jogaria a partida. Então, entre aspas, o Grêmio deu sorte de não ter um dos 3 volantes, porque aí o técnico do Grêmio se obrigou, porque ainda não estava acreditando no Darlan para começar o jogo, mas se obrigou desde o início a colocar o Jean-Pierre na partida. Eu acho assim, o Grêmio, ainda que com essa ideia e sem os 3 volantes, entrou para realmente neutralizar a intensidade do Internacional, que é superior. Conseguiu, porque o Inter, incrivelmente, não entrou na área. O Inter não entrou na área do Grêmio. Como é que um time que não entra na área vai querer fazer gols, né? E aí, a partir, digamos que a troca fundamental para mim do jogo, da parte dos 2 técnicos, chama-se Darlan no intervalo com o Renato Portaluppi. Porque aí ele rejuvenesceu os movimentos do meio-campo do Grêmio, deu intensidade a estes movimentos. Isso fez o Jean-Pierre aparecer mais, inclusive. Isto fez o Matheus Henrique crescer bastante no segundo tempo. Bom, a partir daí, Kleber, começou efetivamente, na minha opinião, a vitória do Grêmio. E uma coisa interessante, né, Silvio? A gente está destacando 2 garotos no time do Grêmio, né? Guilherme Guedes e o Darlan. O Darlan já está há algum tempo aí, mas nunca acho que teve uma oportunidade tão boa e uma resposta tão interessante como a de ontem. A gente não tem um senão ao Darlan, né? E o Guilherme Guedes, ele começa apoiando e depois ele leva um calor, porque o Internacional, no primeiro tempo, na movimentação do D'Alessandro com o Saravia, né, começou a andar muito por ali. Aliás, o jogo do primeiro tempo foi todo no mesmo corredor. O Grêmio atacando pela esquerda com o Everton e o Inter com a direita no apoio do Saravia na combinação com o D'Alessandro. E interessante esse aproveitamento dos garotos, porque o Renato, numa situação diferente, teria apelado para os veteranos. E jogando com 3 volantes, né, a gente não ia ter com o Maicon, mesmo que tenha feito um bom primeiro tempo, né, o que o Jean-Pierre entregou para o time do Grêmio. O Jean-Pierre ainda está longe, né? Se todos os jogadores estão longe do ideal, falta de ritmo, falta de perna, né, falta de sequência de jogo, né, o Jean-Pierre tem ainda uma defasagem muito maior, porque ano passado também ele perdeu praticamente metade do ano. Eu acho que o Grêmio está se encaixando de novo, acho que é uma vitória que dá tranquilidade para o Grêmio, dá tranquilidade para o Renato, e eu acho que coloca muito brilho, muito foco justamente em cima da estrela do Jean-Pierre. E eu acho que é isso que está faltando no time do Internacional, um cara que consiga, na qualidade técnica, pensar o time, organizar o time ofensivamente. Ontem o Internacional ele só aconteceu na movimentação do Edenilson. O Bosquilha, o único relato que a gente vê do Bosquilha é uma bela cobrança de falta, e o Marcos Guilherme ele não conseguiu fazer nem recomposição, porque o meio-campo do Internacional estava desencaixado na marcação e não conseguiu acrescentar velocidade. O Edenilson meio que ficou sobrecarregado em tentar fazer alguma coisa do meio para frente no time do Internacional. Olha, cara, o Grenal, para mim, deixa algumas lições, manda alguns recados. O Internacional, claramente, estava muito confiante de que venceria a partida. Não apenas porque, quando o futebol parou, o Internacional estava jogando bem mais do que o Grêmio, como, de algum modo, também falamos sobre isso aqui no programa, treinou mais do que o Grêmio. Inclusive com a presença do seu treinador. O Renato ficou 10 dias aqui, o treinador do Inter ficou 2 meses aqui. A gente tem batido muito nesse programa. Isso estabeleceu uma confiança no Internacional. O que eu senti assim é que o Internacional entrou em campo achando que ganharia o jogo no momento em que bem entendesse, por todas estas razões. Esse é um recado que fica. E o segundo recado, claro, que fica é o seguinte: o Grêmio jogou o segundo tempo quando tomou conta do meio-campo com Darlan, com Matheus Henrique e com Jean-Pierre. O mais velho deles deve ter 22 anos de idade, 22. É incrível isso. Só com garotos da base... Se juntar a idade dos 3 dá quase a minha. Porra, então
só com garotos da base, Júnior Maicá, num meio-campo, um setor fundamental. Por que eu digo que isso deixa um recado? Deixa um recado para o Internacional, que está vivendo um momento de mudança, segue esse momento de mudança nos seus conceitos, nas suas ideias, mas os jogadores do Internacional são basicamente jogadores já experientes. O Inter tem e aposta pelo Cudê nas categorias de base, mas não para garantir a presença de titularidade para alguns desses jogadores, a não ser o Bruno Fux. Quer dizer, esse também é um recado para o Internacional. Acho que, se não me engano, a média de... Eu vou pegar aqui time banco das duas equipes, tá, Silvio? Mas, se não me engano, a média do Inter ontem ficou em 31 anos, algo assim. O Grêmio usou bastante, praticamente todo mundo que entrou no time do Grêmio ali. Entrou Darlan, entrou PP, né? Teve mais gente entrando. Bom, agora eu vou pegar direitinho, tá? Mas assim, essa questão do Inter, Silvio, também é um reflexo do que vem acontecendo, né? É um reflexo de lá de trás, lá quando a gestão pífero... Histórico. Né? Assim, nessa derrocada que o Inter sofreu, né, no rebaixamento para a Série B. Então, o resquício disso, né, deixa tudo muito confuso, ainda mais quando o teu rival vai vencendo, né? Quando o teu rival vai ganhando, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, vai ganhando os clássicos, gera uma ansiedade. E eu acho assim, que o Inter teve o presidente Marcelo Medeiros teve uma mudança de postura recente que eu, de fato, não gosto, sabe? Eu acho que os presidentes dos nossos clubes eles devem ser mais estadistas do que torcedores, né? E eu vi o Marcelo Medeiros dizendo, o Grêmio gosta de ir para Criciúma, aquela questão de ele dizer que o plantel dele era melhor, eu concordo, ele não tem como dizer que é pior, né? Ele não vai dizer que é pior, mas acho que poderia se expressar de outra maneira, entendeu? Eu acho que o Marcelo Medeiros teve uma mudança ali mais para uma coisa mais torcedor, sabe? E assim, ele precisava primeiro ganhar os Grenais, né? Equilibrar essa balança. Poxa vida, o Inter não ganha um Grenal desde 2018, Silvio Benfica. Não faz um gol no Grêmio desde... Ano passado teve um gol contra, que foi do Paulo Miranda. O último gol do Inter no Grêmio foi marcado pelo Edenilson nesse Grenal, segundo turno do Brasileirão 2018. Tu tem que ter cautela nessa hora. Tu não pode criar expectativa na tua torcida e no teu grupo, na tua torcida, no teu time, quando tu vai enfrentar um rival que, por mais que o Inter tenha mostrado armas, né, tenha melhorado, né, nesse Grenal da Libertadores, ainda assim é o Grêmio, entendeu? A estrutura do Grêmio, ela tá montada, o Grêmio tem os jogadores de qualidade, o Grêmio estava oscilando, é verdade. E eu, como gremista, estava preocupado, porque o Grêmio não estava jogando bem esse ano, mas o clássico é um clássico, né, Silvio? A gente dificilmente vai ver uma bordoada tão forte quanto uma goleada, enfim, é muito raro acontecer isso. Porque o Grenal equilibra as coisas, o Grenal equilibra as forças. Então, assim, eu acho que essa questão do Inter tem uma ansiedade aí de ganhar, de mostrar alguma coisa. O Inter esteve próximo de um título no ano passado, né, da Copa do Brasil, acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Mas todo esse retrospecto, né, de não vencer Grenais, de não estar conseguindo os títulos, de não estar chegando, acho que isso gerou uma expectativa aí. E eu acho que o Inter apostou muito nesse Grenal. Apostou muito num Grenal onde ele não deveria apostar, né? Porque tem essa pandemia, porque tem uma parada, porque as coisas se equilibram no clássico. Eu acho que, para mim, assim, o time, primeiro, foi muito mal. O Inter jogou muito mal. Mas eu acho que muito da repercussão negativa do chilique do D'Alessandro para cima do presidente da federação passa por essas declarações do presidente. Por isso é que eu falei que o Internacional estava muito confiante de que venceria esse Grenal. Eu também achei, daqui a pouco tem o Baldasso. Daqui a pouco tem o Fabiano. Daqui a pouco tem o Fabiano Baldasso aqui no programa. Vamos ver o lado colorado do programa. Kleber, em seguida a gente volta a tratar destas questões específicas assim do Grenal. Antes eu só quero dizer uma coisa, Kleber. Independente da derrota do Internacional, nesse momento o que não pode é terra arrasada. Ainda que o Grenal sirva como recado para algumas avaliações mais fortes, talvez o uso melhor de alguns jogadores vindos da base, esse tipo de coisa. Agora, só não dá, evidentemente, para fazer terra arrasada, porque tudo está reiniciando depois de 4 anos, depois de 4 meses. E quando se terminou, lá quando parou no dia 15 de março, o futebol no Brasil, o Internacional estava realmente num momento muito forte de evolução com as ideias do novo técnico Eduardo Cudê, né?
Vamos pegar 3 clássicos, Silvio. Grenal, o Inter terminou melhor, né? E como evoluiu o time no Internacional, o Renato vai ter que dar uma resposta. O Grêmio ganhou, né? E ganhou sem inventar, jogando o que vinha jogando e precariedades da volta. Clássico Caju. Juventude estava mesmo. Se não tivesse acabado com o regulamento, o Juventude voltaria no gauchão com a corda no pescoço, né? Aí veio o Caju, o Juventude redesenhou o time, ganhou do Caxias. E já tem gente dizendo, o Caxias foi um sonho de verão. Clássico de São Paulo. O Corinthians ainda corre, né? Mesmo ganhando, correndo o risco de não passar para a fase eliminatória, ficar na primeira fase, terminar em terceiro no grupo. Corinthians ganha do Palmeiras, e até mesmo no Rio de Janeiro, que todo mundo achava que o Flamengo ia voltar patrolando, o Fluminense conseguiu encarar o Flamengo, tá certo que o Flamengo sobra, foi campeão, mas a gente vê aí uma coisa um pouco diferente em relação ao futebol que terminou lá em março e o futebol que começa 4 meses depois, né? Deu uma nivelada, né? Os grandes times, quem estava bem não conseguiu inicialmente reproduzir, e acho que é interessante isso, né? Quem venceu vai ter uma tranquilidade, mas quem perdeu, né, não tem nada de mudar os planos, tá tudo errado, né? É só uma retomada, vai demorar um pouquinho para encaixar. A gente viu esse mesmo desenho no Internacional lá em janeiro, né? O Internacional que começa com o Kudê é um time que teve muita dificuldade para jogar e conseguir se sobressair naquelas 2 pré-libertadores, contra o Tolima e contra a Universidade do Chile. Só depois, na fase de grupos, é que o Internacional encaixou, né? E era o grande momento do Internacional. Eu vejo para o Internacional, né, esse mesmo momento, uma reconstrução, vai ter que gradativamente readquirir ritmo de jogo, e tem um aspecto que eu acho muito estranho, né, que é futebol sem torcida, me parece um jogo sem vibração. Eu vi isso ontem no Grenal e hoje estranho. No Caju. É muito estranho, né? Cara, muito diferente. Tu mais ouve, na transmissão, tu ouve muito a conversa dos jogadores dentro do campo e as instruções do treinador, né? É um outro ambiente de jogo. Parece uma outra coisa que não o futebol, viu, Maicá? Muito, muito diferente, né, Silvio? Muito estranho, né? E também os jogadores totalmente desembocados, né? O jogador errando domínio, errando passe simples, assim. Agora, Silvio, eu vou dizer, se esse Grenal serviu para alguma coisa, serviu para mostrar que o Renato, meu Deus do céu, né? Que estrela que tem esse homem, pelo amor de Deus. E vou te dizer uma coisa, pelo que eu ouvi, o Renato teve grandeza ontem na entrevista, né? A gente criticou. O Renato errou nesses episódios. Sim. Ele errou sim. Ao exigir que o futebol parasse e foi para a praia 6 vezes no Rio de Janeiro. Ele errou. Como errou e não vir mais cedo para cá. Na minha opinião, eu não vou tirar essa opinião, eu não vou tirar, cara, porque o Grêmio ganhou o jogo. Agora, é o Renato Portaluppi, que tem realmente muita estrela, mas eu acho que teve grandeza na entrevista, porque eu tenho a impressão que ele não tocou no assunto. Eu achei que o Renato, ao ganhar um Grenal, iria fazer aquelas frases de efeito dele, em momentos como este, para gozar de alguém, para ironizar, esse tipo de coisa. Mas eu estou enganado ou não? Ele não fez isso, né? Não fez. Ele mandou a mensagem para os enfermeiros, para os médicos que estão na linha de frente, que são os heróis do momento. Mas tem também, acho que nas coletivas, um outro ambiente. Na coletiva, a reportagem vem com sangue nos olhos, né? Que quer fazer a pressão, quer tirar um depoimento. E as entrevistas são respostas, né, repassadas pelos assessores de imprensa. Então, acho que também o clima é outro, né? O Renato não ia tirar sarro do Vitinho, né? É verdade. Não parece futebol, a gente vai ter que acostumar com isso aí. Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista, RDC TV. Em seguida, vem Fabiano Baldasso. O que o Baldasso vai dizer para o Maicá aqui nesse programa? Agora, um detalhe. O que foi que fez o presidente da federação para que o D'Alessandro ficasse tão irritado assim? Porque o seu D'Alessandro, para mim, nesse aspecto, foi irresponsável. Ele lançou dúvida. Ele lançou uma suspeita, dizendo, nós sabemos, foi mais ou menos assim que ele falou, nós sabemos, xingando o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Ora, o próprio D'Alessandro, que já foi ofendido nas redes sociais e que foi buscar os seus direitos na justiça, com toda a razão, porque o que fizeram com o D'Alessandro nas redes sociais ultrapassou todos os limites naquela oportunidade. E ele foi buscar os seus direitos com toda a razão, D'Alessandro. Só que agora o D'Alessandro lança uma suspeita para cima do presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Afinal, o que fez o presidente
o que fez. E também acho que o próprio presidente Luciano Oxman precisa se manifestar e talvez até buscar uma reparação na justiça. No mínimo, buscar um esclarecimento da parte do D'Alessandro. Kleber, Maicá. Pelo que eu ouvi agora pela manhã, o presidente Luciano Oxman está aguardando um pronunciamento da direção do Internacional. Ele quer uma manifestação do presidente Marcelo Medeiros a respeito do episódio, porque me parece que não foi só o D'Alessandro, o Cudê também, né, reclamou, esbravejou e acho que tem um palavrão ali em relação ao presidente Luciano Oxman. Eu não consigo enxergar qual é o motivo de culpa do Oxman no episódio de ontem. O gramado, né, o Internacional tentou trocar o estádio, não houve essa possibilidade, né? O veto às cidades não passa pela federação, é uma questão dos prefeitos. Eu vejo, talvez, uma questão da escala da arbitragem, né? Esse árbitro foi quem denunciou o D'Alessandro no episódio do segundo turno, no segundo Grenal da decisão do Gauchão do ano passado, né? Aquela invasão de campo, quando o Internacional reclamou da marcação do pênalti, que no fim o André acabou desperdiçando. Talvez possa ser por aí. Mas eu não vejo assim nenhuma culpa, nenhuma ação da Federação Gaúcha que mereça ser criticada. A gente está vendo um esforço muito grande da Federação em fazer esse campeonato acontecer diante de todas as dificuldades, e a gente tem que reconhecer um esforço da Federação em prol dos clubes que estão precisando jogar para completar o calendário, dispensar seus jogadores e ganhar as cotas. Quero perguntar para o Baldasso daqui a pouquinho se ele sabe o que, afinal de contas, levou o D'Alessandro a fazer tudo aquilo no final, aquele exagero no final do jogo. Sabe de alguma coisa, Maicá? Entrou alguma informação, não? Não sei não, Silvio. Se fala na reclamação da questão do estádio, mas não passa pela federação, né? Quem proibiu os jogos em Porto Alegre foi o prefeito Marquesano, não passa pela federação isso. Eu acho que a velha... Silvio, para quem está se afogando, jacaré é tronco, né? Então não tem o que dizer, reclama primeiro que passou ali, levou a culpa, né? E aí o Inter atacou o presidente da federação. Não vejo motivo nenhum, achei bem patética essa manifestação do Inter também, do D'Alessandro. Totalmente desnecessária, né? O Inter perdeu na bola dentro de campo. Mas agora vão começar essas ilações aí de que o cara é gremista e não sei o quê, aquela velha história de sempre. Só mudou o alvo só agora. Mudou o alvo, ano passado teve um episódio, né? Que o assessor de imprensa até o José Alberto Andrade no programa da Rádio Gaúcha falou isso, né? O assessor de imprensa do Grêmio ano passado, o João Paulo Fontoura, ele xingou o Noveleto, né? E aí o fato foi pro tribunal e o assessor de imprensa foi... Na final do Gauchão. Na final do Gauchão. Exatamente. E o fato foi pro tribunal e o assessor de imprensa do Grêmio, funcionário do clube, acabou sendo suspenso. O Cudê e o D'Alessandro são funcionários do Internacional. Por esse tipo de manifestação, se for mantido o critério, também devem ser suspensos. Eu ia dizer isso, Silvio. Eu acho que eles vão pro tribunal, sim. Acho que vão tomar um gancho, né? E merecido também, né? Porque, sinceramente, né? Pelo amor de Deus, o D'Alessandro tem 40 anos já. Joga no profissional o quê? Há 20 e tantos anos ele já é profissional. É a mesma desculpa, a mesma resenha de sempre. Não tem, né? Não tem explicação. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Ontem, quando a gente estava especulando o time do Internacional, o Baldasso até achou que o William Potker poderia começar o jogo. E eu disse, não, vai começar o D'Alessandro. Por uma questão de coerência do técnico e até de respeito do treinador. Porque nesse momento o D'Alessandro disputa com o Galhardo, essa condição de segundo atacante no Internacional. Não jogando o Galhardo, naturalmente vai jogar o D'Alessandro, né? Se ele bota o Potker, bom, aí uma crise estaria sendo comprada. Mas no momento em que ele colocou o D'Alessandro em campo para ser o segundo atacante do Internacional, de novo se viu a ideia de lentidão nos movimentos ofensivos do Internacional. O Inter fica lento, o Inter tem um centroavante que é muito bom tecnicamente, mas é pesado nos seus movimentos, e aí como complemento, quando precisa de um jogador mais ágil, ele tem o D'Alessandro ao seu lado. A propósito, quando é que o Guerreiro vai fazer gol em Grenal, hein, Kleber? Não tem jeito, cara, ele não consegue enfrentar essa dupla de zaga do Grêmio. E tem dois detalhes, né, Silvio? Não faz gol e não tem presença, né? Não tem nenhum grande Grenal do Guerreiro, e só faltou o gol, a figura fundamental, né? Acho que o Guerreiro, por mais experiente, por mais cartaz que tenha, por mais rodado que seja, por enquanto ele não conseguiu entender como se joga Grenal. O Kahneman e o Jeromel continuam absolutos, né? Com o David Braz também foi isso, né? E ontem foi mais
um Grenal onde o Guerreiro ficou devendo. Até falei que durante a nossa transmissão ontem que o Guerreiro, em termos de Grenal, ele tem um desempenho tão fraco quanto o André. E olha a dimensão de um e da importância de cada um deles dentro do contexto de cada clube. E isso passa pelo Kahneman e pelo Jeromel. Eles não perderam o Grenal, é verdade isso, Maiká? É verdade, Silvio. Juntos, Jeromel e o Kahneman não perderam Grenais. E tem outra estatística, em que desde 2016 o Renato só perdeu 2, né? Impressionante o retrospecto do Renato também nos Grenais. Desde 2016 só perdeu 2. Perdeu o Grenal do Edenilson, esse último que o Inter ganhou e o último que um jogador do Inter venceu, né? Brasileirão, segundo turno no 2018. E perdeu aquele Grenal de semifinal do campeonato, quando o Grêmio foi decidir com o Brasil do Klemer. O Grêmio venceu o primeiro Grenal na Arena 3-0, e aí no meio de semana teve o Grenal da volta, o Inter venceu por 2-0, se eu não me engano, um gol do D'Alessandro de falta e outro do Nico Lopes de pênalti. Foram as 2 derrotas do Renato, desde que ele voltou ao Grêmio na sucessão do Roger Machado. Pois é, cara. É muita Mas coisa, essa do Kahneman e do Jeromel, essa dupla está na história do Grêmio, hein? Definitivamente. Evidente que ali adiante vai perder. Enquanto ela jogar, vai chegar um Grenal que vai acabar perdendo. Mas que chama a atenção esse fato, chama. Talvez seja a mais longa invencibilidade de uma dupla de zaga na história do Grenal. E que eu tenho 2 lances para destacar a atuação do Jeromel e do Kahneman. Nessa jogada do D'Alessandro, no começo do primeiro tempo, que ele vai no fundo e cruza para dentro da área, o Kahneman, ele afasta de cabeça, né? É uma bola que ou iria para o Edenilson ou chegaria para o Guerreiro, né? E era um lance muito perigoso, porque na afobação é muito normal um zagueiro fazer gol contra, né? O Kahneman, ele conseguiu dar uma penteada, desviar a bola onde não tinha ninguém, evitou ali o gol do Internacional. E tem um lance no segundo tempo que o Guerreiro está na pequena área tentando fazer a parede e tenta escorar ou bloquear ou fazer o pivô, se escorando no Jeromel. O Jeromel tira o corpo do Guerreiro, não dá o corpo pro Guerreiro, o Guerreiro desaba e o Jeromel pega a bola e sai jogando dentro da pequena área. Acho que a qualidade individual, a habilidade, os recursos que esses 2 zagueiros do Grêmio têm explicam não só a invencibilidade, mas também a supremacia em relação ao Guerreiro, né? São jogadores que crescem no Grenal, se motivam no Grenal e por enquanto com um desempenho praticamente irrepreensível. Kleber, tu acha que esse caso do movimento ofensivo do Internacional, nessa retomada, talvez seja o primeiro foco de atenção nesse momento do técnico Kudê? Em 2 aspectos, Silvio. Eu acho que no funcionamento do time, eu acho que o Internacional precisa de alguém que seja mais explosivo, mais agudo, né, que seja mais veloz para conseguir compensar uma falta de ritmo do Guerreiro, que é titular incontestável do Internacional. Acho que o Galhardo seria esse jogador, talvez o Prachetes precisa ser mais trabalhado, não sei qual é a outra alternativa que o Kudê pode tirar desse grupo que está inscrito no Campeonato Gaúcho. Não sei se o Peglo pode fazer alguma coisa parecida, mas acho que o Internacional tem que pensar outras alternativas e não deixar simplesmente o D'Alessandro como primeira opção para o lugar do Galhardo. E principalmente nesse recomeço de trabalho, que o Guerreiro vai precisar demais desse cara. E eu acho que o Internacional tem que pensar isso também em nível de grupo, de contratação, né? Acho que o Internacional tem que achar mais um jogador no grupo. Talvez o Yuri Alberto, que vai chegar em agosto, possa fazer esse papel, talvez não, né? Porque tem uma questão de adaptação, e aí a gente vai perder 1 mês, 2 meses de Campeonato Brasileiro. Acho que o Internacional tem que pensar esse jogador, esse companheiro do Paulo Guerreiro, em 2 questões. Olha aí, rapaz. Vocês estão vendo aí? Tá dentro do carro. Eu, rapaz, com teto solar desse aí, não tava em Porto Alegre agora. Tava em Miami. É mesmo? Ah, não, que isso. Tá bem, então, né? A nave do homem. Quem entra no meio do programa tem direito não a responder uma pergunta, tem direito a fazer um pronunciamento. Eu gostaria de fazer um pronunciamento sobre o Grenal aqui. Então venha com o teu pronunciamento. Vamos lá. Cara, eu fiquei muito triste com a derrota do Internacional e fiquei muito triste com a atuação do Internacional. Eu acho que o Internacional jogou muito pouco, jogou muito menos do que pode. Eu não concordei com a entrevista coletiva do Kudê, que atribuiu na totalidade a má atuação por conta do gramado e da falta de ritmo de jogo, porque as 2 equipes estavam sem ritmo de jogo. E eu nem acho que o Grêmio tenha sido melhor. Acho que o Grêmio foi mais maduro, foi mais seguro que o Internacional em campo. O Inter foi um time de instabilidades. Outra coisa, o movimento do meio para frente do Inter, que é o que mais nos encantava com o Kudê, ontem foi uma vergonha. Um Inter estático, submetido à marcação, sem movimentação e com figuras que são exponenciais muito abaixo. Tanto que o D'Alessandro, que é um senhor de 40 anos de idade,
foi responsável no primeiro tempo pela única tentativa que o Inter tinha de movimentação, de intensidade. Quando o D'Alessandro vira símbolo de intensidade no Internacional, tem alguma coisa errada, porque ele não está ali para isso. Ele está ali para dar um toque de qualidade. O Inter foi muito mal do meio para frente, todos os jogadores de meio para frente, tirando a tentativa do D'Alessandro, foram muito mal. O Musto tem que aprender que quem não tem inteligência emocional não pode jogar Grenal. O Musto é importante tecnicamente, até porque o Inter piorou quando ele saiu do time, entrou o Lindoso, porque ele sabe fazer aquilo, mas a sua falta de inteligência emocional comprometem por completo o seu processo no Inter, e ele pode inclusive sair do time por causa disso. E por fim eu quero dizer o seguinte, mesmo que o Grêmio tenha ganhado num gol espírita, o Internacional foi muito menos do que ele é. Mesmo que o Grenal não valesse nada e não valia, o Inter foi muito menos do que ele é e decepcionou o torcedor. E eu quero deixar um recado aqui para o senhor Edenilson, que quando terminou o jogo foi para a TV, na saída do campo, dizer que faz parte perder Grenal. E está aqui quem acha o Edenilson o melhor jogador do Internacional dos últimos 2 anos. E o Edenilson não gosta muito de crítica. A única vez que eu critiquei ele lá atrás, ele veio me xingar nas redes sociais. Não sei se vai fazer isso agora e estou pouco me lixando para isso. Não, Edenilson. Não faz parte perder Grenal. Não, Edenilson. O normal no Rio Grande do Sul é o Inter ganhar mais Grenais que o Grêmio e os números mostram isso. Se tu, que é uma das lideranças do Inter, acha que faz parte perder Grenal, tá tudo errado. Tá tudo errado. O Inter não vence há 8 Grenais. Não faz parte. A atuação do Inter ontem foi muito menor do que o Internacional e o Cudê tem o desafio de não achar que o time jogou mal só por falta de ritmo de jogo. Foi mais do que isso e tem que melhorar. Obrigado. Esse é o pronunciamento? Agora, é o pronunciamento. Pronto para responder algumas questões, não? Tipo assim, tu descobriu que tu é um repórter atilado, como se dizia antigamente, o porquê, afinal, aquela loucura estrondosa do D'Alessandro contra o presidente da federação no fim do jogo? Cara, o D'Alessandro, assim, ó, eu até não teve sentido nenhuma reclamação do D'Alessandro, não teve sentido nenhum, tá? O presidente Luciano Oxman não tem culpa de nada que está acontecendo, não foi responsável por nada e, repito, não tem sentido. Agora, eu prefiro o D'Alessandro dando faniquito sem sentido porque perdeu o Grenal do que o Edenilson dizendo que faz parte perder Grenal. Eu tô com o D'Alessandro, que sai de campo xingando até a mãe. Eu prefiro isso do que sair de campo achando que faz parte perder Grenal. Perfeito, é uma ideia tua. Agora, tu também concorda que o D'Alessandro vai ter que responder por isso, né? Porque ele levantou uma suspeita. Levantou uma suspeita sem dizer a que ele se referia. Ele vai ser denunciado pelo tribunal. Vai ter que ser interpelado, inclusive, pelo presidente da federação. Vai e tem que ser. E acho que não tem sentido nenhum o que ele fez. Sabe o que me pareceu aquilo ali, Baldasso? Eu estava conversando aqui com o Kleber e com o Maicá. O Inter me pareceu muito confiante no Grenal, sabe? Que agora as coisas vão acontecer de forma absolutamente natural. Nós somos bem no último Grenal, nós treinamos, nós terminamos aquele primeiro momento ali do futebol no Brasil, dia 15 de março, jogando mais. Nós treinamos melhor do que o Grêmio, então nós vamos ganhar o Grenal. E daqui a pouco o Inter é surpreendido com essa derrota. E dá esses paniquitos. Pode ser, e que tenha servido de lição, que não pode agir dessa forma. Pode ser, tu acho que tem sentido o que tu está dizendo. Não tem cabimento o Inter ter jogado ontem tão menos do que jogava, porque não houve tentativa. Benfica, Kleber e Maicá, o Bosquilha se submeteu à marcação durante o tempo todo da partida. Ele é uma solução do time do Inter. E outra, e aí eu vou cobrar meu treinador, que eu gosto muito. Quando foi pro intervalo, era a hora do treinador lançar mão de alguma tentativa de fazer algo diferente no segundo tempo para algo que não estava acontecendo. E o Inter não mudou em nada. Perfeito. E o Renato usou muito bem o intervalo. O Renato botou o Darlan, o Maicon estava cansado, cavalo cansado como é, botou o Darlan e o Grêmio fez crescer o Matheus Henrique e o Renato ganhou o jogo. Tu tem toda a razão. Mas, Caio, eu não sei o que está sobrando para ti aí, ou tu tá numa posição absolutamente tranquila, ou tem alguma coisa... Eu cheguei à conclusão... A perguntar. Cheguei à conclusão que o Inter ganha ou perde, né? O Inter escolhe as coisas, né? E o Renato é tão bom que é bom até no home office, né, Silvio? Impressionante, o homem treinou por telepatia e ganhou... O próprio Baldasso admitindo que o Renato ganhou o jogo no intervalo. Isso que é ter o grupo na mão, Fabiano Baldasso. O que torna mais grave ainda a derrota do Internacional. Eu não admito a derrota de ontem da maneira como o Inter jogou, porque o Inter tem que ser melhor que o Grêmio. O Inter tinha provado antes da parada que é melhor que o Grêmio. Então tá errado e tem que refletir
por que errou. Eu acho que teve um exagero, Silvio. Falando sério, acho que teve um exagero. Qual é? Acho que o Inter aquela história que quem não come doce quando ganha um pote cheio se lambuza. Acho que o Inter foi com muita sede ao pote, aí esqueceu que do outro lado tem um time que, por mais que tivesse oscilado aí nessa primeira parte do ano, aí nesse primeiro trimestre de futebol, ainda era o Grêmio, entendeu? Tem uma estrutura ali, tem uma zaga que não perdeu o Grenal, né? Tem um monte de jogador de base surgindo, o Grêmio vai estar do meio, ali na ponta esquerda e no miolo do meio de campo, o Grêmio está produzindo a toque de fábrica. É Darlan, Matheus Henrique, Arthur, Wallace, Everton, PP, Pedro Rocha. Eu acho que, sinceramente, assim, o Baldasso, não é pro Baldasso que eu vou dizer, mas acho que faltou um pouquinho de parcimônia pro presidente do Inter, sabe? Ele criou essa bolha aí, essa oh, meu Deus. Fugiu a palavra ele agora? foi perguntado, Maicá. Não, mas Baldasso, ele criou essa, sinceramente... Expectativa. Meu Deus. Era essa a palavra? Era essa a palavra. Nossa. Fugiu. Mas ele criou essa... sinceramente, faltou um pouquinho de humildade pro Marcelo Medeiros, para alguém que ganhou um Grenal só na sua gestão. Faltou um pouquinho, né? Eu acho que 2 Grenais só ele ganhou na gestão dele. Faltou um pouquinho de parcimônia, né? Faltou um pouquinho... É óbvio que na Band a resposta dele é em dizer... Olha, meu grupo, minha equipe é melhor, meu grupo é melhor. É óbvio que ele vai dizer isso, eu entendo. Eu não sou burro a esse ponto. Mas ele pode dizer isso de outra maneira, né? Aí ele é perguntado por que é melhor. Porque tem o Paulo Guerreiro, um cara que não fez gol em Grenal. Como é que ele vai dizer isso? Primeiro porque assim, o que ele está dizendo não faz sentido. E segundo, a forma como ele disse, foi muito egocêntrica, foi muito... teve muita vaidade nessa fala do Marcelo Medeiros. O Paulo Guerreiro não ter jogado nada em Grenal até agora, tá errado. Não é o normal. O Paulo Guerreiro é um jogador que, historicamente, na sua vida, cresceu em decisões. Por isso que se faz a crítica ao Paulo Guerreiro. O presidente Marcelo Medeiros esperar do Paulo Guerreiro uma solução não é errado. O errado é o Paulo Guerreiro não dar a solução. Também acho. Ô Kleber, diz pra mim, o que tu acha de tudo do pronunciamento aí? O pronunciamento foi muito legal, né? Ele fez aí um resgate do Edenilson que a gente não tinha tocado e também na questão do Musto, né? Que assim como o Guerreiro, né? Que é inoperante em Grenal, é dominado pela zaga do Grêmio, seja com a dupla titular ou com o David Braz, chama a atenção a instabilidade do Musto, um jogador que chega com uma espécie de liderança, homem de confiança do Cudê, e nos 2 clássicos do Campeonato Gaúcho ele deixa o Internacional na mão, né? Só não foi pior o estrago ontem, porque primeiro o Everton erra o pênalti e depois o árbitro não dá o cartão amarelo na infração dentro da área, né? Então isso é uma questão. E quando o Fabiano lembra do retrospecto do Edenilson, em que o Internacional há muito tempo não ganha Grenal e o Edenilson acha que é normal perder Grenal, eu me lembro do Tarcísio, né? O Tarcísio, uma vez, ele tem uma gravação, né? Um dia isso vai acabar, o Grêmio eu não aguento mais perder Grenal, é a frase do Tarcísio, né? E no fim o Tarcísio dá a volta por cima. Só que nessa questão do Edenilson, há pouco a gente estava falando, o Renato, desde que voltou, ele perdeu 2 Grenais, né? 2 Grenais. E eu acho que é mais ou menos, o Edenilson é contemporâneo do Renato, os dois chegam no mesmo tempo. O Renato é o símbolo das vitórias gremistas e o Edenilson, ele tem esse estigma, né? De estar acostumado a perder Grenal. E aí, acho que a declaração não foi muito legal nesse momento. Mas também tem um detalhe, né? Esse Grenal talvez dê para perder. O Internacional agora fica no compromisso. No próximo tem que dar um resultado muito melhor e uma atitude muito melhor, né? Tem Grenal daqui 10 dias, Kleber. Tem Grenal daqui 10 dias, provavelmente tem a Grenal daqui 10 dias decidindo o segundo turno do Gauchão. Em seguida, cara. Agora, Silvio, tem uma informação nova chegando aí, né? O Grêmio deve utilizar o CT de Eldorado, possivelmente, para sediar os seus jogos aí que restam no Campeonato Gaúcho. Não sei se no mata-mata ou o quê, mas o Grêmio deve levar o jogo do final de semana para Eldorado. E a outra possibilidade é levar para Cachoeirinha, o estádio do Cruzeiro, a Arena Estrelada, né? Deve ser uma outra alternativa. A Grande Porto Alegre, no fim, pode ser a solução para a falta de estádios no Gauchão. Isso no fim de semana para o Grêmio, porque depois tem ainda uma última rodada, que é o Internacional jogando em Porto Alegre e não sabe por enquanto onde vai jogar. O Inter pensa no CT de Alvorada. O Inter está pensando no CT de Alvorada. É um campeonato e uma volta muito estranha realmente do futebol. Mas o Baldasso, a gente estava falando uma coisa aqui, eu disse o seguinte, o Inter perdeu, foi mal no jogo,
foi envolvido o técnico do Internacional, inclusive, que não conseguiu dar a resposta para o técnico do Grêmio, que mudou, para mim, na minha opinião, radicalmente o jogo no intervalo quando colocou o Darlan. Falei do Renato na relação com o técnico do Internacional. Então, tem tudo isso aí. Agora, só não dá, evidentemente, para fazer terra arrasada nesse momento, porque a ideia estava colocada lá antes de parar o campeonato, e uma ideia que estava evoluindo no Internacional. Mas eu também disse que o Grenal deixa alguns recados. A ideia de futebol que eu gosto do técnico Kudê, talvez ela precise ser aprimorada na figura de algum jovem, Baldasso. Ontem, o que aconteceu no jogo no segundo tempo? O meio-campo do Grêmio, com 3 garotos, o mais velho tinha 22 anos, tomou conta do jogo. O Grêmio melhorou muito a partir da entrada do Darlan. Enquanto o Internacional só baseia essa mudança, essa revolução trazida pelo técnico em jogadores experientes, ainda que ele acredite nos garotos, ainda que ele esteja buscando garotos, mas mais do que buscar, vai chegar em seguida o momento de que garotos precisam ser aproveitados também no time titular do Internacional. Um time velho em campo ontem, um time velho do Internacional, precisa fazer esse processo. Eu até entendo que pelo Grêmio ter navegado em mares mais calmos nos últimos anos, foi mais fácil, e os jovens do Grêmio estão mais experimentados do que os jovens do Inter. Mas existem potenciais do Internacional que vão precisar ser utilizados com urgência. O Praxedes, o Peglow tem que aparecer logo. O Peglow tem que aparecer logo no time do Internacional. E outros jogadores também. É hora de fazer essa transição. Tu tem razão, porque agora tem jogador. No ano passado eu discutia contigo, Benfica. No ano retrasado, eu lembro em 2018 eu discutia contigo, te dizia, não tem, Benfica, não tem. Agora tem. E agora tem que fazer. Tem que botar para jogar. Se tem que usar. E tem que realmente botar como titular. Silvio. Mas eu acho que isso vai acontecer porque os grupos de jogo a jogo vão mudar, porque o futebol recém está voltando. Vários jogadores diferentes o Grêmio vai usar no final de semana e vários jogadores diferentes o Inter vai usar no final de semana. Isso aí. O Inter no final de semana é um time alternativo a esse de ontem. Fala, Maicá. Não, eu tava olhando aqui as escalações de ontem em banco, né? O Grêmio saiu com 4 jogadores da base no time principal. O Guilherme Guedes, Matheus Henrique, Jean-Pierre e o Everton. O Inter, se a gente quiser contar, só o Moledo, né? Que é um jogador surgido no Inter, mas já experiente. No banco, o Inter tinha o Zé Gabriel, né? Da base, e o Praxedes. E entraram. E o Grêmio, o Darlan, o PP... isso aí. Darlan e PP no banco também, da base. Então o Grêmio com 6 jogadores da base, né? Entre 11, 17 jogadores. E o Inter com 3, né? Um Moledo, se a gente quiser contar, né? Também, mas jovens mesmo, 2. Isso para mim é um recado claro, estou falando aqui. Para o futuro imediato. Agora, Kleber, eu vou te dizer uma coisa. O Musto vai ter que sair do time do Internacional. Porque o Musto leva cartão em todos os jogos. Eu nunca vi jogador assim, pelo menos nos últimos tempos do futebol. Não estou nem analisando a qualidade técnica do Musto. Eu acho que ele é um jogador de qualidade técnica. Mas um jogador que coloca em risco a cada jogo o seu time, como aconteceu ontem, não pode jogar. Eu também acho, né? E ainda mais um jogador que chega aqui com o cartaz de ser argentino, né? Um jogador que tem liderança, homem que vai fazer o sistema defensivo do Kudê funcionar, e fica estigmatizado com os 2 Grenais. Num ele é expulso no primeiro tempo, né? E no outro ele comete um pênalti sem nenhuma necessidade, né? E poderia também ser expulso no primeiro tempo, isso poderia ser pior. O Internacional ontem já colocou o Lindoso no intervalo, né? E com 9 minutos o Lindoso também levou um cartão amarelo, já viu que ficou pendurado pro restante da partida. E a alternativa natural que eu vejo é o Rodrigo Dourado, né? Que foi inscrito pro restante do Gauchão, já está treinando com o grupo, né? Mas esse também tem 1 ano que não joga. O problema é o seguinte, Benfica, o Musto é o avalista da saída de bola desse esquema do Kudê. O Musto sabe fazer isso. Ele tem bola para isso. O Lindoso ontem, quando entrou, o time piorou, Benfica. O time piorou a sua saída de bola. O Lindoso não sabe fazer isso. E outra, o Dourado, que é o cara para fazer isso, ontem mesmo na coletiva, o Kudê falou em semanas para ter o Dourado em plena condição. Então é um problema, cara. É um problema. Vai ser. Talvez aí seja o garoto. Talvez ele tenha que ser, sabe? Houve um momento Johnny? que ele estava... sim, houve um momento, esse ele não levou para lá, mas houve um momento em que ele estava usando o Johnny, né? Não sei se o Zé Gabriel pode fazer isso aí, mas a verdade é, Baldasso, dá para acreditar, dá para confiar no Musto?
Inteligência emocional. Tu sabe que até para dar faniquito em jogo, para arrumar bolo em jogo, tu tem que ter inteligência emocional para tu fazer na hora certa. Desculpa usar o termo aqui, eu vou usar um termo forte, mas o Musto ontem foi burro, cara. O Musto ontem cometeu um pênalti. Não só ontem, né, Baldasso? Nos dois Grenais. Não. O pênalti que o Musto comete ontem no Kahneman, sem a bola estar no Kahneman, se o Musto não encostasse no Kahneman, não ia acontecer nada naquele lance. Nada. E outra, só não foi expulso porque o árbitro não quis. Porque eu não acho que foi um grande erro, é uma questão de interpretação, mas se tivesse expulsado o Musto, não estaria errado. E aí seria um drama, velho. Aí seria um trágico. Ô, então, Maiká. Oi. Tá muito tranquilo, hein, Maiká? Eu tô tranquilo, né, Silvio? Fazer o quê? Eu tô gostando do Baldasso, falando sério. O Baldasso na derrota, ele fica muito sensato. Eu gosto de ouvir o Baldasso. Ah, tá. Tu tá gostando do Baldasso porque ele tá dizendo o que tu quer ouvir. Não, porque ele tá olhando o jogo com frieza. Ele não tá com a passionalidade de sempre. Ele analisou o jogo de forma fria. Eu tô concordando com ele, tá tudo certo. Tá gostoso de ouvir. Mas tá gostoso porque ele tá dizendo o que tu quer ouvir. Não, isso. Porque ele tá dizendo o que todo mundo viu. Às vezes ele Maiká, eu só não uso os termos que eu queria usar agora em respeito à nossa audiência, mas sinta-se ofendido por mim, por gentileza. Baldasso, a impressão minha, tu tá atrás de Deixou no ar. Atenção, ele deixou a suspeita. Fez que nem o D'Alessandro, né? Agora o Maiká tem que buscar a possível palavra que o Baldasso iria usar. Agora, sobre a arbitragem, já que levantamos essa bola aí, primeiro assim, lamentável, né? Porra, o Daniel Bins, sem critério nenhum, saiu distribuindo amarela torto e direito, aí dava pra uns, pra outros não dava pela mesma falta, pelos dois lados, né? E não ter expulsado o Musto. Aí eu tenho que ouvir o seguinte, Silvio. O árbitro não interferiu no placar não interferiu no placar do jogo. É óbvio que ele interferiu, porque se ele expulsa o Musto, o Inter estaria muito mais longe de buscar um empate. Assim, ó, dizer que um árbitro que não expulsou um jogador que era para ter sido expulso, não interferiu no placar, é de uma sandice inexplicável. É óbvio que o Musto tinha que ter sido expulso, ele puxou o cara dentro da área. Era óbvio, não tem discussão aquilo ali. Se fosse o contrário, o Baldasso estava pendurado no teto do carro dele agora, exigindo a expulsão de um zagueiro do Grêmio. Né? E o Daniel Bins muito mal. No primeiro tempo, os jogadores tomaram conta dele, foram para cima, ele perdeu o controle. O pau cantou, né? O pau cantou no primeiro tempo. Né? Muito mal, muito fraco a arbitragem, muito ruim a arbitragem, sem critério nenhuma. Ô Silvio, tô recebendo sinal aqui de que acabou o programa, só queria perguntar pro Baldasso o seguinte, eu tô olhando aqui a imagem dele, ele tá atrás de linhas inimigas, hein? Só queria avisar vocês. Pelo que eu tô vendo aqui. Como assim? Ele tá em terras inimigas, Território estrangeiro. É o Falcão Negro e Perigo. Nós vamos ter que buscar o soldado Ryan. De quem é esse território? De quem é? Da Band? Da Band? É brincadeira. Não é inimigo nada. Ai. Então tá, Baldasso. É assim que tu termina o programa, então? Assim eu termino meu pronunciamento. Quando houver oportunidade, participamos de novo. Não reclamou dele. Silvio, encerramos aqui o pronunciamento do... Ontem à noite ele reclamou de um pênalti que o árbitro não deu. Hoje ele nem falou nisso. O Baldasso tava tão... O Baldasso tava tão louco. Se eu falo isso, eu vou estar colocando na conta da arbitragem o que não é tratar na conta da arbitragem. O árbitro, ele é ruim, cara. O árbitro ruim, eu disse aqui pra vocês. Eu não sei se é ruim, mas não tá à altura de um Grenal. O Baldasso tava tão louco, Silvio, que tava pedindo cartão pro Matheus Ferraz, zagueiro do Fluminense. E uma bola que foi no ombro, ele queria pênalti, esse maluco. Muito bem, amanhã tem de novo esse grupo aqui, Baldasso, Kleber e Maiká. Só quero ver se o Baldasso vai se manter lúcido e coerente até amanhã. Até amanhã. Amanhã volta a loucura. Eu gosto do Fabiano louco. Muito bem. E o Bairrista FC fica por aqui. Tchau pra todo mundo.
Agora. E agora? Agora foi. Agora foi. Tá bom.